Submissão e entrega, o que é e o que definitivamente não é submissão. Submissão não é sobre se calar diante do homem, é sobre se alinhar com a missão que Deus confiou ao casal. Eu sei que eu já falei sobre submissão em outra aula, mas eu fiz questão de fazer uma aula exclusiva só falando sobre submissão, porque eu sei que é um tema polêmico, também é um tema assim que há muitas controvérsias, há muita distorção do que de fato é. Então, nessa aula aqui, você de fato vai entender o que é submissão. Então, submissão não é obediência cega, é propósito compartilhado. A palavra submissão foi totalmente distorcida na nossa sociedade. E muitas mulheres acreditam que se submeter é se calar, aceitar tudo, se apagar, virar sombra. Mas a Bíblia nunca disse isso, nunca. O Senhor nunca falou que submissão era isso. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Está lá em Efésios 5:22. Submissão não é uma sujeição à vontade do homem, é sujeição à missão espiritual que Deus confiou à liderança de vocês. Então, submissão vem submissão, estar abaixo de uma missão. Então, para haver a submissão do feminino, tem que haver a missão do masculino. Ou seja, o homem precisa ter direção espiritual, liderança com amor, ser referência de fé, proteção e presença. A mulher não se submete ao homem se esse homem não for um homem que carrega valores e princípios. A mulher não se submete a algo que não tem uma missão. Qual que é a missão do homem? A missão do homem vem com a responsabilidade espiritual, que fala: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Também está lá em Efésios 5:25. Eu gosto de falar para que, se você quiser confirmar, é só você abrir a sua Bíblia e você ler, porque está lá escrito. Então, não é algo que eu estou tirando da minha cabeça. É algo que já foi determinado pelo Senhor. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a sua igreja. Efésios 5:28-29. Se o homem ama a Cristo, ele se sacrifica, ele cuida, ele sustenta emocionalmente, ele protege espiritualmente, ele não domina, ele edifica. Então, nós não estamos falando sobre submissão tóxica, nós estamos falando de uma mulher adulta, madura, que tem um relacionamento com o masculino adulto, maduro, em que ambos são saudáveis e a mulher se coloca na submissão, abaixo da missão do marido dela, desse masculino saudável. É desse homem que eu estou falando. E eu quero deixar bem claro isso para você não achar que você precisa se submeter a um homem tóxico. Não é isso, tá? Então, entrega é potência, não fraqueza. A mulher que se entrega, ela não está se diminuindo. Ela está dizendo: eu confio na sua missão. Qual missão? A missão que Deus deu para você. A missão que Deus colocou sobre você, sobre esse homem que você está com ele. Mas se esse homem não tem uma missão, se Deus não entregou nada para ele, não existe entrega segura. Então você não precisa se submeter a esse homem tóxico. O que não é submissão? Submissão não é obedecer a tudo sem questionar, se calar quando algo está errado, se anular em nome da paz, abrir mão da própria voz ou visão, ser cúmplice da omissão ou do desrespeito desse homem,
Olha como que é tudo distorcido no mundo hoje, porque a visão que as mulheres têm sobre submissão é fazer tudo isso aqui. Tudo que o Senhor está falando que não é submissão. O que, que é submissão de fato? É estar alinhada com um propósito maior, apoiar uma missão que também é boa para você e que você também acredita nessa missão. Caminhar ao lado de um homem que lidera com temor a Deus. E aí entra naqueles valores que eu já falei para vocês, de qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher dentro do relacionamento. É confiar numa direção espiritual firme, é se posicionar com sabedoria, sem agressividade. Isso é submissão. Então, quando a submissão é mal aplicada, o que, que vai acontecer? É meio que assim, ó. Shaw, ele diz que, por ser submissa, não devo discordar de nada. Eu tenho que concordar com tudo que ele fala. Isso é silenciamento. Deus nunca mandou a mulher aceitar injustiça. Não está escrito isso. Imagina que ele não toma atitude, não guia a casa, mas diz que é o cabeça e que é preciso respeitar. Isso é omissão. Submissão sem liderança é fardo. Não existe, não flui, não funciona. Não é isso que está escrito. E não é disso que nós estamos falando. Imagina que ele te ofende, te oprime, te trata com desprezo, mas ele exige que você seja submissa. Isso é abuso. E Deus não compactua com essa distorção. Deus não faz parte disso. Não é dessa submissão. A submissão ela só faz sentido quando há liderança conforme o coração de Deus, conforme a ordem de Deus, conforme aquilo que o Senhor fala, do papel do homem e do papel da mulher. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, para que não sejam interrompidas as suas orações. Está em 1 Pedro 3,7. Ou seja, um homem que não honra a mulher, Deus interrompe a própria conexão dele com o Senhor. Deus fala assim: eu não vou ouvir a sua oração. Por quê? Porque você não está tratando a sua mulher com honra. E a mulher que se submete ao homem que ama a Cristo, a alimenta emocionalmente, sustenta espiritualmente, honra ela em público, honra no privado, caminha com temor, não com vaidade, cuida, protege, guia, lidera, é fiel, é honesto. O que acontece? Essa mulher relaxa, essa mulher descansa, essa mulher se sente bem ao lado desse homem. Então, se você não se sente, se dentro do seu relacionamento o seu marido fala que ele é o cabeça, mas você não se sente segura, algo está errado. E a palavra já fala: Deus não ouve o homem que desonra a sua esposa. Esse é um versículo muito forte e que às vezes é muito esquecido na Bíblia. De modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e a tratem com honra. Eu já falei lá em cima. Para que as suas orações não sejam interrompidas. Então, não se sujeite a uma submissão tóxica, acreditando que é disso que o Senhor está falando e que é isso que Deus quer de você, porque não é isso que Ele quer. Quando o homem despreza a mulher, ele desliga o canal de comunicação dele com Deus. Quando ele é duro, indiferente, egoísta, violento, desrespeitoso, a sua oração não passa do teto. Quando ele não honra quem caminha ao lado dele, ele está desonrando o próprio Deus.
Isso não é brincadeira. Esse versículo é um recado mais do que direto para que o homem lidere com amor e temor, para que a submissão possa existir dentro desse relacionamento, assim como o Senhor manda. O homem guiando e a mulher se submetendo à missão desse homem. Então, se ele não te trata com honra, Deus não ouve o que ele ora. Deus não escuta, Deus não está ao lado dele. Você tem se calado achando que está sendo submissa ou tem se posicionado com amor, honra e verdade? Você está sendo submissa ao homem certo? Você está se entregando a uma missão ou se anulando por medo de perder esse homem? Em que lugar você está? E só você vai saber dizer isso. Porque só você está ao lado desse homem todos os dias, dentro desse relacionamento. E precisava e precisa ficar muito claro para você o que é e o que não é submissão. Submissão não é prisão, é cobertura, é segurança, é aliança, é compromisso. São dois adultos crescendo juntos, não um crescendo e pisando no outro. É estrutura espiritual onde a mulher pode descansar e confiar que existe um masculino liderando aquele lugar. Você não foi criada para ser mandada, mas também não foi criada para se submeter a um homem tóxico, egoísta, egocêntrico. Então, se você vive essa dinâmica hoje, saiba que não é isso que o Senhor quer. Submeta-se à missão, quando há uma missão, quando há uma liderança. Porque é desse tipo que o Senhor está falando. Submissão não é se anular, não é calar a boca, não é ficar quieta, não é ter voz. É estar abaixo de uma missão. Se o seu marido não carrega uma missão, você precisa olhar para isso. Se você está ocupando o lugar dele nessa missão, a gente também precisa olhar para isso. Porque ele vai para a guerra e você fica na submissão dessa guerra que ele está batalhando para vocês, não é para ele. É para sua casa, para sua família, para os seus filhos. Não é ele lutando lá e você lutando aqui sozinha. São dois, cada um cumprindo uma missão. Ele a dele e você a sua.